Segunda Samuel, segundo livro, Samuel, capítulo 4. Hoje eu quero ver com vocês os versos de 7 a 12, para a gente poder encerrar o capítulo 4 hoje, se Deus assim nos permitir. Vamos ler nesse momento apenas o verso 7 e deixe sua Bíblia aberta e nós vamos ver o restante ao longo da exposição. 2 Samuel 4, 7 diz assim: Eles haviam entrado na casa enquanto Isbosete estava deitado em seu quarto. Depois de o transpassarem e o matarem, cortaram-lhe a cabeça e, levando-a, viajaram toda a noite pela rota da Arabá. Até aqui. Nós vamos orar nesse momento. Ore comigo. Ó Deus, que privilégio nós temos de ter a Tua palavra nas nossas mãos. Há povos ainda hoje espalhados pelo mundo que não têm um único versículo da Tua palavra traduzido em suas línguas, que não tiveram acesso ainda a essa palavra, e nós temos ela toda nas nossas mãos. Obrigado, Senhor, porque em cada porção, em cada versículo, em cada texto, o Senhor tem algo a falar conosco. Eu quero te pedir, fala hoje, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós começamos a falar no domingo passado sobre o tema do esperar em Deus. E a gente viu a primeira parte desse tema, que foi aquelas pessoas que não sabem esperar em Deus. Nós vimos alguns exemplos negativos, pessoas que não souberam esperar em Deus. Nós vimos o caso de Isbosete, por exemplo, filho de Saul. Nós vimos o caso de Recabe e Baaná, esses dois irmãos, que não souberam esperar em Deus. No caso de Isbosete, por não ter o seu coração em Deus, nas promessas do Senhor, ele acabou se desesperando quando as coisas saíram completamente das suas mãos. Depois da morte de Abner, ele que já demonstrava os seus temores, os seus medos, agora então voltou a entrar nessa espiral profunda de medo. Não sabia o que lhe aconteceria, o que poderia acontecer. É assim com muitas pessoas, porque não sabem esperar em Deus, porque não têm um coração no Senhor, porque não confiam que Deus está no controle das coisas e fará tudo cooperar para o bem delas. Quando perdem a ilusão de que as circunstâncias estão sob o seu controle, porque elas não estão nunca, se desesperam. Nós vimos também o caso de Recabe e Baaná, que eu falei para vocês, porque não sabem esperar em Deus, porque não confiam no Senhor, porque a vida deles não está unida com o Senhor, eles tentam fazer as coisas do seu próprio jeito, e aí eles vão enfiar os pés pelas mãos, e aí eles vão fazer o que não agrada a Deus, e é claro que o resultado disso será sempre terrível, sempre terrível. Nós não vimos no domingo passado a conclusão do que vai acontecer com eles, mas hoje nós veremos aqui. Agora, hoje eu quero trazer um exemplo positivo de alguém que aprendeu a confiar no Senhor. Se nós estivéssemos analisando aqui a estrutura desse texto, o que esse texto está fazendo nesse lugar aqui, nós poderíamos perceber que o autor ele tem a intenção de nos mostrar que Deus ele estava no controle de todas as coisas, de que Deus estava cumprindo as suas promessas, cumprindo o seu plano, e de que agora, por exemplo, ele tinha prometido para Davi que ele sentaria no trono. Deus estava agora mostrando como Davi, mesmo sem saber, é interessante, a gente vê Davi o tempo todo sendo o último a saber daquilo que acontece com seus inimigos, né? Então, mesmo quando as circunstâncias estavam completamente fora, até da vista de Davi, Davi não estava nem sabendo, Deus estava trabalhando, Deus estava fazendo. Não foi Davi
que conquistou o trono que Deus prometeu. Foi Deus que vai entregar esse trono nas mãos de Davi. Tudo que Davi tem que fazer é esperar e confiar no Senhor. Então nós vamos ver esse exemplo de alguém que espera em Deus. E é claro que ao olharmos para tudo isso, nós temos que aprender também o que Deus quer de nós. Deus quer que nós aprendamos a esperar nele. Sabermos que ele é digno de confiança, que ele cumpre a sua palavra, que ele cumpre as suas promessas, que ele se interessa com os seus filhos e que nós podemos, portanto, descansar, confiar, esperar no Senhor. Nós estamos vendo aqui que os inimigos de Davi estão caindo um a um. Porém, um pouquinho de pigarro aqui. Porém, não foi do dia para a noite. Se a gente fosse fazer aqui uma contagem cronológica desde o dia em que Deus mandou o profeta Samuel visitar aquele jovenzinho Davi para ungí-lo como rei, até esse momento, nós teríamos aqui, irmãos, cerca de 20 anos já. A gente vai lendo, a história ela vai passando rápido, a gente não vai percebendo. Mas Davi aqui não é mais aquele jovenzinho lá. Cerca de 20 anos, Deus prometeu para Davi que ele seria o rei de Israel. E Davi está esperando, porque ele ainda não sentou no trono de todo Israel. Davi já é rei de Judá, mas lembra, Israel tem quantas tribos? Quantas? 12, né? Mesmo número dos apóstolos, 12 tribos. E Davi é rei só de uma tribo, Judá, ok? Ainda falta ele ser rei das outras 11 tribos. Ele ainda está esperando aqui. E isso Deus já vai mostrando para nós uma coisa muito importante. Não pense que as coisas elas vão acontecer no nosso tempo, na nossa hora, do jeito que a gente quer. A gente quer tudo para ontem, para ontem. Calma. Deus, às vezes, Ele vai nos dar algumas coisas que nós queremos até, mas às vezes ainda não vai ser o momento. Deus tem que nos preparar para recebermos essas coisas, porque senão aquilo que deveria ser bênção nas nossas mãos, se torna a nossa ruína. A nossa ruína. Até as coisas mais espirituais que a gente pode imaginar, quando a gente pula etapas e a gente tenta fazer essas coisas antes do tempo, se tornam ruína para nós. Vou dar 2 exemplos bobinhos aqui, tá? Pastor, meu sonho era tocar no ministério de louvor da igreja. Pronto. Aí, o que acontece se você vai inventar de tocar ou cantar antes de você aprender? Vai ser uma bênção, vai ser edificante para a igreja? Não. A igreja vai dizer assim, tira esse irmão daí, né? Tira essa irmã daí. Quem foi que deu essa ideia terrível? Porque ainda não era o tempo, não era o momento. Alguém que deseja, por exemplo, o ministério pastoral. Olha só, eu quero entregar a minha vida para servir integralmente na obra do Senhor. Eu quero gastar os meus dias, o meu tempo com a obra do Senhor integralmente. Se ainda não for o momento, às vezes Deus pode estar lhe chamando, mas ainda não é o momento, você ainda precisa aprender algumas coisas para Deus lhe colocar lá, mas você queimar etapas, eu quero queimar etapa, eu quero agora. Vai ser uma ruína na sua vida e na vida do povo de Deus, porque ainda não é o momento. Então a gente tem que saber esperar em Deus. Davi aqui está sendo preparado já há 20 anos aproximadamente para ocupar essa posição de rei de Israel. E algo interessante, Saul fez tudo o que ele podia para segurar o trono nas mãos. Saul era outro que não sabia esperar em Deus. Ele não tinha visto que o tempo dele já havia passado, exatamente porque ele não esperou em Deus, ele não confiou em Deus, ele não obedeceu a Deus, ele não andou do jeito de Deus. Mas ele ainda queria segurar o trono nas mãos, ele achava que era pela força dele, pelo braço dele. Tentou matar Davi quantas vezes? E no final das contas, Davi não moveu um dedo. E Saul foi retirado do caminho.
Davi não estava nem perto quando isso aconteceu. Abner fez de tudo para colocar Isbosete lá no trono. Quando o trono ficou vago, todo mundo sabia, até Saul sabia, que o trono havia sido destinado para Davi. Davi sucederia Saul. Mas o que foi que Abner fez? Correu com seu exército, foi fazendo seus arranjos políticos, ele foi visitando ali as outras tribos, costurou uma aliança, colocou lá Isbosete, filho de Saul, sentado no trono. O que foi que aconteceu? O próprio Isbosete se voltou contra ele. Abner foi tirado do caminho do trono. Davi não moveu um dedo, nem sabia do que tinha acontecido. Nós vimos agora a vez do próprio Isbosete. Isbosete não é passivo nessa história. Isbosete quis sentar no trono. Isbosete gostou de ser colocado naquela posição por Abner. Quando Abner se voltou contra ele, ele poderia ter procurado Davi e ter dito para Davi: Davi, eu sei que eu não sou a pessoa que Deus escolheu, que Deus levantou para sentar nesse trono. Eu quero fazer uma aliança contigo. Eu quero servir junto contigo. Você vai ser o rei. Jonatas, o irmão mais velho dele, fez isso. Por que Isbosete não fez? Porque ele queria o trono. Porque ele gostou. E o que acontece agora? Sem Davi mexer um dedo, Isbosete também é retirado do caminho. O que Deus está mostrando aqui? Que não é Davi, que não é o braço de Davi, que não é a força de Davi, é o Deus de Davi, cumprindo as suas promessas. Que tudo que Davi fez até esse momento foi somente esperar. Foi somente esperar para que Deus fizesse o que precisava ser feito. Então Davi está agora sentado no trono de Judá, mas ainda não é rei sobre todo Israel. E não imagine que esse tempo que Davi esteve esperando no Senhor, Davi foi inabalável na sua espera. Davi estava ali o tempo todo confiante, Davi estava ali o tempo todo, não, pode ficar tranquilo, vamos só obedecer ao Senhor, porque eu sei, tudo vai se resolver. Nem sempre foi assim. Houveram momentos assim, onde Davi deu esse testemunho muito claro, de confiança em Deus e não em si mesmo, e não no seu próprio braço, e não nos seus próprios jeitos, nas suas próprias artimanhas, em Deus. Mas houveram momentos também, em que Davi, ele escorregou. Alguns momentos ele escorregou feio, e sofreu por causa disso. Quem é que não se lembra, quando Davi, assim que fugiu da casa de Saul, assim que fugiu, teve que deixar a sua esposa Mical para trás. Quem não se lembra que Davi ali no seu desespero, na sua loucura, sem saber o que fazer, começou a inventar mentira, e mais mentira para cobrir a mentira anterior, e foi enfiando os pés pelas mãos, e no final terminou capturado pelos filisteus, e à beira da morte, o que foi que ele fez? Teve que se fingir de doido, teve que ir lá babar, e a baba escorrendo pela barba, como se ele estivesse maluco, para que o rei filisteu olhasse e dissesse assim: já não tem louco demais aqui no nosso meio, vocês ainda traz mais um? Isso daí não é Davi não, manda embora. Naquele tempo não tinha, né, rede social. Peraí, deixa eu ver se é o perfil do Davi, vou olhar as fotos, ver se é ele mesmo, né? Não tinha. Tudo por quê? Porque naquele momento Davi não soube esperar no Senhor. Naquele momento ele tentou dar o jeitinho dele, fazer do jeito dele, e quase terminou perdendo a sua vida. Quem não se lembra daquela circunstância em que Saul entrou na caverna, e Davi estava escondido naquela caverna com seus homens, e os seus homens disseram: Davi, a chance chegou, olha só o que Deus fez, Davi colocou o teu inimigo nas tuas mãos, resolve agora, o cara está atrás de te matar, e agora está sozinho aqui dentro dessa caverna, vai lá. E Davi foi, ele pegou a espada, ele chegou, e no meio do caminho ele se arrependeu, e ele cortou só uma ponta do manto de Davi, do manto de Saul, o manto real, e mesmo depois de ter cortado aquela ponta, ele se arrependeu do que ele estava fazendo. Uma tentação, um momento de tentação, onde Davi quase deu um passo em falso,
e feriu, e tentou fazer as coisas pelo seu próprio braço, do seu próprio jeito. Pela graça do Senhor, ele foi livrado naquele momento. E naquele momento ele decidiu: eu não vou tocar naquele que o Senhor colocou para assumir o trono. Se Deus vai me colocar lá, eu vou esperar nele. Ele é que vai me colocar, não sou eu que vou tomar o trono. Davi aprendeu que ele tinha que confiar em Deus, descansar em Deus. Mais outra vez ele teve a chance de matar Saul, mas ele já havia aprendido a lição. Se Deus me quer no trono, eu vou esperar em Deus. Ele vai me colocar, eu não vou queimar etapas, eu não vou fazer pela força do meu braço, eu vou descansar e confiar em Deus. Portanto, irmãos, não pensem que esperar em Deus é coisa fácil. Não pense que esperar em Deus não vai exigir de você, por exemplo, paciência. Olha que coisa básica. Quem espera tem que ter paciência. É tão difícil esperar, não é? Nunca vi ninguém que se levantasse da sua casa, se arrumasse todinho, cheio de alegria, dizendo assim: hoje eu vou para uma fila do banco. Vou lá para a fila da casa lotérica, né? Não, quando você passa, que você vê a fila, você diz logo assim: meu Deus, não acredito. Se você tiver a oportunidade, você diz assim: eu vou vir mais tarde. Eu vou vir amanhã para ver se está menor. Por quê? Porque ninguém gosta de esperar. Esperar exige de nós paciência. Quanto tempo eu vou ter que esperar? Por quanto tempo eu vou ter que ficar aqui? O que eu vou ter que perder esperando tudo isso? Esperar, irmãos, coloca diante de nós muitos desafios. Eu já mencionei para vocês um pastor amigo meu, que um bom pastor, um servo fiel, e que por causa da fidelidade dele, ele foi tirado do ministério. Olha que coisa maluca, né? Que tempos malucos nós vivemos. Onde homens sem fidelidade nenhuma são colocados em ministérios. Traz para cá, esse aí é que é o pastor bom. E homens fiéis ao Senhor, por serem fiéis, às vezes são arrancados do ministério. Alguma surpresa? Nenhuma. Não foi assim que fizeram com os profetas? Mataram os profetas. Não foi assim que fizeram com Jesus? O pastor de Israel chegou. O que nós vamos fazer com ele? Crucifica. O seu próprio povo. Crucifica, crucifica. E aquele pastor, irmãos, passou cerca de um ano sem ministério. Sabe, eu olhava e eu via tantas igrejas precisando de pastor. Eu indiquei o nome dele até para fora do Ceará. Mandei o nome dele lá, ó, tem um pastor aqui bom, pregador bom, um homem que conhece a palavra de Deus, que tem um testemunho ilibado. Chama ele aí para assumir o ministério aí. E nenhuma porta se abria. E aí eu me lembro de Tiago, na sua carta falando de Elias e dizendo assim: Elias era homem como nós, não é? E o meu amigo pastor era homem como nós também. E chegou um momento que, de tanto esperar, ele começou a se desesperar. Seus compromissos, sua família, passando dificuldades, ele batendo em portas, procurando empregos fora do ministério para sustentar a sua casa. Até o momento que ele conversando comigo em desespero, e eu tive que lembrar a ele: meu irmão, eu imagino como deve estar sendo difícil isso que você está passando, isso que você está vivendo. Mas olhe para trás, com toda a luta e dificuldade, Deus supriu as suas necessidades até aqui. Espere mais um pouco. Confie mais um pouco, porque o Deus que supriu ontem, supriu hoje e vai suprir amanhã também. Pela graça de Deus, esse irmão hoje está muito bem, né? Está no ministério servindo ao Senhor com alegria. Pessoas têm que exercitar o esperar em Deus, às vezes em momentos de fragilidade, lutando com enfermidades, por exemplo. Sexta-feira nós fomos fazer um culto, né, lá na casa da nossa irmã. Ela abriu as portas para nós, contou o testemunho. Nós oramos tanto aqui nas quartas-feiras também pela
Taislane. E aí a Rosane abriu a porta da casa dela para a gente fazer um culto lá. E na hora que a gente estava fazendo o culto, a gente lembrou disso, né? Quão difícil deve ter sido esperar no Senhor durante todos aqueles momentos de angústia, de luta, de sem saber o que iria acontecer, não é? Não é fácil, não é fácil. Tem horas que o desespero quer bater na nossa porta. Tem horas que a gente não sabe mais nem o que dizer para Deus, não é? A paciência, ela vai exercitar de nós quando nós estamos esperando em Deus. Pessoas lutando, falei desse pastor, mas quantas outras pessoas, fora do ministério mesmo, lutando às vezes por uma porta de emprego, e bota currículo, e bota mais currículo, e bate numa porta, e bate no outro, e parece que a porta não se abre, e as contas vão chegando em casa, e é papel de água, papel de luz, papel disso, daquilo, outro, e fralda, e leite de menino, né? E tendo que esperar no Senhor. Exercitar a fé. A espera nos faz exercitar a fé de que Deus ele vai continuar cuidando e suprindo. Eu conheci um caso, uma pessoa que estava passando por uma luta assim, com relação a emprego, já por algum tempo. E houve um momento que uma porta se abriu de emprego e a pessoa estava animada, porque ela achou que seria muito boa aquela porta, e ela foi, e quando chegou no último estágio, era só essa pessoa, mais outra pessoa como candidato para aquela vaga, e no final a vaga ficou com a outra pessoa. Essa pessoa então se desesperou, essa pessoa chegou em casa desesperada, essa pessoa, irmãos, murmurou e falou contra Deus o que não devia. Você sabe o que foi que aconteceu? No outro dia, não sei exatamente se foi no outro dia, né? Usando a metáfora aqui, mas alguns dias depois, assim, na mesma semana, entraram em contato com essa pessoa dizendo, você passou. Mas como eu não tinha passado? Como assim eu passei? Você passou. Ninguém entendeu o que tinha acontecido. O outro que tinha passado desistiu da vaga. Olha que coisa. E aí a pessoa foi lá. E foi lá feliz. Foi o que aconteceu? Eu acho que não passou um mês naquele emprego. A própria pessoa pediu para sair. Porque ela viu que não era o lugar para ela. Ela achava que era, mas não era. Murmurou contra Deus. Brigou com Deus porque Deus tinha fechado a porta. Não soube esperar em Deus. Todo mundo que conhecia a situação entendeu na hora. Rapaz, Deus abriu essa porta só para mostrar. Eu estou fechando porque eu sei que não é para você. Mas você quer? Você quer ir? Pois eu vou abrir. Vai lá, vai. Para depois mostrar para a pessoa, da próxima vez, me escuta. Da próxima vez, espera por mim. Porque eu não vou abrir qualquer porta não, eu vou abrir a porta certa. Nós temos que aprender a esperar em Deus, meus irmãos. Tentações vão surgir nesse processo de espera. Como Davi enfrentou essas tentações, nós também vamos enfrentar. Será que é isso mesmo? Será que vale a pena? Será que não é mais fácil se eu for por aqui, eu fizer isso daqui, e você sabe que não é para você fazer? Será que Deus se esqueceu de mim? Deus não se lembra mais de mim, não. Quanto tempo eu tenho clamado e estou esperando e nada? Tentações que vão bater na sua porta. E como eu disse, em alguns momentos você pode até se desesperar. Davi passou por todos esses estágios. Agora, nós aprendemos também, no domingo passado, que esperar em Deus não é ser passivo diante das circunstâncias. Davi não foi passivo. Enquanto Davi esperou em Deus, o que foi que Davi fez? Montou um exército. Olha, Deus vai me chamar para liderar o povo dele. Diz que eu vou ser rei. Eu vou precisar de um exército. Apareceu lá aqueles homens para seguir Davi. O que Davi fez? Não, pode ir cada um para sua casa. Não quero saber de exército, não. Não. Ele arrebanhou e começou a liderar aquele exército. Davi trabalhou enquanto Deus ainda não o colocava no trono. Como Davi trabalhou? Ele aproveitou as oportunidades, ele conduziu, como eu falei para vocês, aquele exército. Depois, quando Deus deu para ele o trono de Judá, ele assumiu a responsabilidade, se tornou rei de Judá, começou a liderar Judá, começou a cuidar de Judá como rei de Judá.
e trabalhando. Olha, se a porta que Deus abriu foi essa, eu vou entrar por essa porta até que Ele abra, até que Ele me mostre qual é o próximo passo a ser dado. Porque também, irmãos, tem gente que é assim. A pessoa pede, Senhor, eu quero tanto isso. Por exemplo, Senhor, eu quero tanto colocar uma empresa. Eu acho que se eu botar um negócio para mim desse jeito e tal, vai dar certo. Aí a pessoa começa a lutar. Aí o que acontece? Aparece uma oportunidade pequena para a pessoa. Você quer lá? Pois comece aqui. Aí o que a pessoa faz? Não, desse jeito aí também eu não quero não. Eu só quero se for daquele jeito lá. Eu quero começar grande já. Tenha calma. Você entrou no ônibus agora, já quer sentar na janela, né? Tenha calma, você vai começar de baixo, você vai começar ali, primeiro sendo provado, sendo testado, aprendendo ali, para que você possa chegar lá. Algumas pessoas não sabem esperar. Aqui Davi, ele soube esperar e soube abraçar as oportunidades que foram aparecendo para ele. A oportunidade agora é ser rei de Judá. Pois eu vou trabalhar aí como rei de Judá e vou tentar ser o melhor rei de Judá que eu puder ser. Davi soube estar atento a essas oportunidades também. Quando Abner chegou para conversar com ele e dizer assim, olha Davi, eu agora vou estar do teu lado e eu vou costurar as alianças para que você seja o rei sobre todo Israel, porque eu entendi agora que é para você ser mesmo o rei sobre todo Israel. O que foi que Davi fez? Tá certo, Abner, a gente pode entrar numa aliança aí, mas primeiramente, traga a minha esposa, Mical. Se você não trouxer a minha esposa, Mical, que tinha sido tomada de Davi, nem venha conversar comigo não. Ou seja, ele percebeu uma oportunidade ali, inclusive de consolidar o seu reino, de ter a sua esposa de volta, mostrar que ele era um homem que não abandonava, não deixava sua esposa para trás, e ele aproveitou essa oportunidade. Então, esperar em Deus não é passividade. Eu vou ficar aqui deitado eternamente em berço esplêndido, né? Esperando para ver o que vai acontecer. Não é assim que funciona. Esperar em Deus, meus irmãos, significa que você vai esperar as portas certas serem abertas, mas quando elas forem abertas você vai entrar por elas, e enquanto elas não forem abertas você vai se capacitar para os passos que você sabe que tem que dar. Você não vai forçar a porta do seu jeito, passar por cima dos propósitos e dos princípios para fazer do seu jeito. Esperar em Deus, por exemplo, jamais pode ser uma justificativa para preguiça. Porque tem muita gente que usa a ideia de esperar em Deus simplesmente para justificar a preguiça. Aí você chega na casa da pessoa, está lá o camarada, redona armada, o pé aqui na parede balançando a rede, né? E o ventilador ligado no 3. Desempregado. Meu irmão, o que você está fazendo aí? Ganhou na loteria? Está esperando cair na conta? Não, estou esperando em Deus. Esperando aí Deus abrir uma porta de emprego para mim. E quantos currículos você já deixou? Mês passado eu entreguei 2. Era para se entregar pelo menos 20, todo dia. 50, né? Bater em portas. Até que alguma porta, Deus mostre qual é a porta que Ele vai abrir. Mas não, fica tentando justificar a preguiça com a ideia de esperar em Deus. Deus não é a favor da preguiça. Estamos estudando o livro Pecados Aceitáveis, né? Ponto agora que já entrou no capítulo da preguiça, tá? E Provérbios diz muito claramente, né? Vai ter com a formiga preguiçoso, vai aprender, vai olhar para a criação de Deus. Olha como é que a formiga faz, trabalha, prepara as coisas, pronto. Vai fazer também. Sabe? Esses dias eu achei engraçado uma coisa. Tem um senhor que eu conheço que é viúvo. Aí, ele chegou para uma outra pessoa que eu conheço e disse assim, eu estou querendo me casar. Essa vida de viúvo está muito difícil, está muito ruim. Estou querendo me casar. E aí a pessoa diz assim, vou lhe apresentar uma pessoa acolá. Aí a Aline, ouvindo na história, ela disse assim, mas ele já mandou menos arrumar os dentes, né? Que quer casar. Aí quando abre a boca, só tem 2. Aí fica difícil para a candidata querer, né? Aí depois está culpando Deus. Senhor, cadê a minha Rebeca, né? Mas peraí, meu irmão.
pessoa está sozinha lá, solteira, aí o cara, não aparece ninguém na minha vida. Também você anda todo malamanhado. Parece que lhe encontraram foi dentro de uma coivara, né? Sabe o que é uma coivara? Aquele terreno lá quando o pessoal passa o fogo, né? Passa o fogo todinho, aí fica aquele queimado, todo queimado. Pronto, o cara estava lá no meio lá, né? Toda malamanhado, toda... Aí, meu irmão, né? Parece até a reencarnação do Nabucodonosor, as unhas desse tamanho, né? Aí fica difícil para você, né? Então, esperar em Deus nunca pode ser aqui uma justificativa para a preguiça, não. Esperar em Deus você ora, você não vai avançar os sinais, você vai esperar que Deus ele lhe mostre o caminho, você vai estar sensível, mas você também vai dando os passos que você sabe que tem que dar. Começa escovando os dentes, passando um perfumezinho, arrumando o cabelo, né? Aí, quem sabe, mais cedo ou mais tarde, Deus aparece a pessoa certa para você, né? Por quê? Porque Deus também não vai levantar uma filha dele, bem bonitinha, para dar para um cabo desmantelado. Não vai. E o contrário também, né? Mas, enfim, voltando aqui, Davi, ele aprendeu a lição de esperar em Deus, e as portas, elas começaram a se abrir aqui na direção agora do trono sobre todo Israel. Nós vamos ver, estamos chegando já no pontinho onde Davi vai se sentar nesse trono sobre todo o Israel. Mas, enquanto isso não acontece, olha comigo aqui os versos 7 e 8. Olha o que acontece aqui. Eles haviam entrado na casa, enquanto Isbosete, aqui está falando de Recabe e Baná, certo? Eles entraram na casa de Isbosete, enquanto Isbosete estava deitado em seu quarto. Depois de o transpassarem e o matarem, cortaram-lhe a cabeça, e levando-a viajaram toda a noite pela rota da Arabá. Era uma rota aqui meio desértica, eles não queriam que ninguém encontrasse com eles pelo caminho. E ele fala, levaram a cabeça de Isbosete a Davi, em Hebrom, e lhe disseram, aqui está a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que tentou tirar-te a vida. Hoje o Senhor vingou o nosso rei e Senhor, de Saul e de sua descendência. Olha aqui o que aconteceu. Esses camaradas, eu expliquei para vocês no domingo passado, viram que o reino de Isbosete estava declinando e que o de Davi é que estava ascendendo. Naquele momento em que Isbosete estava com medo, o povo estava com medo, eles perceberam o quê? Nós podemos levar vantagem nisso daí. Chegou a hora da gente se dar bem. O que eles fizeram? Tramaram esse plano assassino. Foram lá, na hora que Isbosete estava dormindo, o sono mais tranquilo do meio-dia, e traspassaram Isbosete aqui no seu estômago, né? Mataram Isbosete. Mas mais do que isso, é dito aqui que eles removeram a cabeça de Isbosete. Para que isso? Aqui seria uma prova da morte de Isbosete. Todo o propósito deles foi levar essa cabeça até Davi, para mostrar, prova definitiva, Isbosete está morto, o trono é teu, vai, toma posse do trono. Mas aqui também, irmãos, tem um elemento simbólico, ok? A cabeça, na cultura bíblica, ela significa ali uma ideia de autoridade. Isbosete era a cabeça de Israel, era a autoridade sobre Israel. Agora, essa autoridade está passando, ele perdeu a cabeça. Saul e a sua descendência perderam a cabeça. E essa autoridade está passando agora para Davi. Davi é que vai ser o cabeça de Israel. Outra coisa interessante, nós vimos no domingo passado, que havia uma ênfase aqui no fato de Isbosete ser filho de Saul, porque o autor queria mostrar alguns paralelos entre Isbosete e entre Saul. Primeiro paralelo, Saul morreu transpassado na barriga. O que aconteceu com Isbosete? Morreu transpassado na sua barriga. Segundo paralelo, a cabeça de Saul foi cortada. O que acontece com Isbosete? Sua cabeça é cortada. Terceiro paralelo, a coroa de Saul é levada até Davi, para mostrar o quê? Agora é você que vai usar a coroa sobre Israel. Aqui não é uma coroa que é mencionada, mas a própria cabeça de Isbosete é levada até Davi, simbolizando a mesma coisa. O trono está passando para você, você vai ser o cabeça, você vai sentar no trono, você vai portar a
coroa. Então, irmãos, Davi, de fato, está a um passo de assumir o reino sobre todos. E é interessante que essa notícia da morte de Isbosete também é apresentada como uma boa notícia, quase um evangelho, né? Evangelho da boa notícia? Pronto, olha a boa nova, olha o evangelho que eu trouxe para você. Qual foi a boa nova, o evangelho aqui? Evangelho fake, né? O Senhor vingou os teus inimigos. O Senhor vingou do teu inimigo Saul, que tentou tirar a tua vida. Ele exterminou a descendência de Saul. Olha que notícia maravilhosa, Davi. É assim que eles apresentam todo esse plano deles aqui. Aqui nós já podemos aprender algumas coisas. Primeiro, o Senhor, Ele sempre faz aquilo que Ele promete. Ele sempre cumpre a parte dele. Aqui, irmãos, o Senhor prometeu, Davi, o trono será seu. Você será o cabeça da nação. Você vai se sentar no trono. Porém, Deus prometeu isso por quê? Ele devia alguma coisa para Davi? É porque Davi fez tudo certinho? É porque Davi estava ali o tempo todo fazendo, obedecendo ao Senhor? Não. Primeira coisa que nós precisamos aprender, irmãos, é que Deus sempre vai cumprir as suas promessas. Sempre. Ele está cumprindo aqui. Mas isso nunca vai ser por causa de nós. Nunca vai ser porque Deus deve alguma coisa para nós. Nunca vai ser porque nós fizemos tudo certinho. Sempre vai ser graça. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Algo bom aconteceu na sua vida? Lembre, graça. Favor que eu não mereço. Bondade de Deus na minha vida. Algo não aconteceu do jeito que você queria na sua vida? Lembre, graça, graça, favor imerecido. Como assim? Que favor é esse que não aconteceu o que eu queria que acontecesse? Pois é. Sabe o que você merecia? Você merecia o inferno terrível e eterno. O que você recebeu? Você ainda está vivo, você ainda está respirando, você ainda pode buscar o Senhor. É graça. O fato de nós estarmos hoje aqui, respirando, é graça de Deus. Porque se fosse depender do que a gente merece, nós estávamos perdidos. Há um tempo atrás, teve uma música que fez muito sucesso e o pessoal falava muito, gostava muito de brincar com essa música, né? Que era aquela música Restitui, né? Ele dizia, restitui, né? Eu quero de volta o que é meu. Aí eles faziam os memes, né? Pois toma aqui o inferno. Tá, né? Toma aqui o teu pecado. Tu quer de volta o que era teu? Pois toma aqui, né? Jesus pegou o que era nosso, o nosso pecado, a nossa rebelião, a nossa miséria e recebeu o juízo. E tudo que a gente ganhou depois não é restituição, não é porque nós merecíamos, é graça, é favor. Deus está levando Davi para o trono, como ele prometeu que ele faria. Mas isso é graça, é favor. E a gente tem que aprender isso. Tudo na nossa vida é graça, é favor, é favor. Outra coisa importante, a vingança pertence ao Senhor. Ele diz aqui, né? O Senhor está vingando dos teus inimigos. É verdade. É verdade. Saul fez muitos males. Saul queria matar Davi. Saul agiu traiçoeiramente contra alguém que a vida inteira honrou Saul. Foi um servo fiel de Saul, Davi. Só que não é Davi que está fazendo a justiça com as próprias mãos, está se vingando. A vingança pertence ao Senhor. Chegou a hora de Deus prestar contas aqui. Agora, o ponto importante para nós é que Davi entendeu isso e por isso mesmo desistiu de tentar vingar-se. Desistiu de tentar ele mesmo fazer pelas suas próprias mãos. Ele teve oportunidades, como eu já lembrei hoje aqui. Houve um momento que o próprio Davi disse, é o Senhor que vai resolver. Se o Senhor quiser matar Saul de velhice, matar Saul de uma doença, deixar Saul cair nas mãos dos inimigos e Saul morrer nas mãos dos inimigos, o Senhor vai fazer. Mas eu não vou tocar nele. E o ponto importante para a gente aprender é, desista de ficar desejando o mal dos outros. Desista de tentar você fazer justiça com suas próprias mãos. Desista de tentar se vingar contra aquelas pessoas que te prejudicaram. Desista. Entregue nas mãos do Senhor. Desista de ficar tentando dar ideia para Deus.
Que às vezes a gente, não vou fazer com a minha mão não, mas, Senhor, bem que o Senhor podia fazer assim, né? Na vida daquela pessoa. Desista disso, meus irmãos. Desista disso. Isso não corresponde à justiça do homem, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Deixe Deus fazer, porque Deus sempre vai fazer o melhor. Deus vai fazer, às vezes, de um jeito que vai nos surpreender. E sempre vai ser o melhor. Quando a gente tenta fazer do nosso jeito, só dá ruim no final. Desista, desista. Uma coisa interessante da gente aprender aqui também é que Davi não apenas nunca tocou em Saul, mas Davi nunca tratou Saul como seu inimigo. Quando esses homens, Recabe e Baaná, chegam e dizem, o teu inimigo Saul, eles estão falando algo que Davi nunca disse. Davi nunca chamou, nunca disse que Saul era seu inimigo. Outras pessoas disseram. E Saul agia mesmo como inimigo de Davi. Mas Davi decidiu não tratar Saul como inimigo, sabe? Isso é uma escolha nossa, irmãos. Nós podemos escolher se nós vamos tratar outras pessoas como inimigos ou se nós vamos desistir de termos inimigos. Ah, mas o outro me trata como inimigo, é uma decisão dele. Os outros podem nos tratar como inimigos, mas nós não. Nós devemos fazer o que Jesus ensinou. Orar pelos inimigos, orar pelos que nos perseguem, amar os nossos inimigos. Decida isso na sua vida. Se tem gente aí que quer ficar com raiva de mim, quanto a mim, no que depender de mim, como diz a palavra, no que depender de vós, tende paz com todos. Se quer ter raiva de mim, que tenha. Eu vou fazer a minha parte. Está com raiva de mim? Eu descobri que está com raiva de mim? Eu vou fazer o que a palavra de Deus diz. Se o teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele. Eu vou lá conversar com meu irmão. Meu irmão, fiz alguma coisa? Se eu fiz, me perdoe. E se eu souber que realmente eu fiz, já começo pedindo perdão. Meu irmão, me perdoe naquele dia. Eu fiz isso, eu falei aquilo, eu fiz daquele jeito, me perdoe. Mas no que depender de mim, eu vou buscar não tratar aquela pessoa como meu inimigo. Agora, se ela quiser continuar tratando como inimigo, aí é entre aquela pessoa e Deus. Aí já não é mais comigo. Eu fiz a minha parte. Davi não trata Saul como inimigo, embora Saul continuou a vida inteira perseguindo Davi. Sabe, no final das contas, Deus mostra. Teve um momento, mais de uma vez, em que Saul teve que admitir diante de Davi, você é mais justo do que eu. Meu filho Davi, eu pequei contra você. Eu pequei contra você. Pois é, meus irmãos. Faça como Davi, não como Saul. Agora tem um ponto muito interessante. Vocês perceberam a linguagem que esses camaradas estão usando aqui? Eles tramaram um plano assassino, foram lá, pegaram o cara dormindo dentro de casa, mataram e arrancaram a cabeça. E como é que eles chegam para contar essa história para Davi? Quase dando a paz do Senhor, não é não? A paz do Senhor, meu rei Davi, deixa eu lhe contar uma coisa. Olha a maravilha que Deus realizou. Rapaz, Deus é tremendo, operou essa noite. Tu não acredita o que eu tenho aqui para te dar? A cabeça de Esbozete. Vocês perceberam isso? O Senhor vingou. Olha a linguagem. Olha a linguagem. Meus irmãos, é terrível. Mas a verdade é que há homens que só pensam em si e estão dispostos a usar o nome do Senhor, estão dispostos a usar as coisas de Deus em benefício próprio. Esses homens aqui, eles não estão nem aí para o Senhor. Eles fizeram todo esse plano, não foi pensando em operar a vingança do Senhor, foi pensando em se dar bem no final. Esses homens aqui apenas usam o Senhor para atingir os benefícios pessoais deles. E a gente pode olhar e achar algo tão absurdo isso daqui, mas a gente às vezes pode fazer a mesma coisa, sabe? Você pode envenenar um irmão usando o nome do Senhor. Basta você chegar para a pessoa e dizer assim, irmão, tu não sabe o que aconteceu. Eu vou compartilhar aqui contigo só para você orar. Aí você começa, a soltar o veneno no coração do outro. Aí você começa
a caluniar um irmão. Às vezes você não está nem sabendo da história toda, você começa a passar uma versão parcial do que aconteceu, que vai levar o irmão a ficar com raiva do outro. E em tudo isso você está usando a linguagem mais piedosa possível. É engraçado. Quantas pessoas eu já conversei, e as pessoas vão usar uma linguagem piedosa para justificar os pecados delas. Elas vão tentar encobrir os pecados até com a palavra de Deus. Até com a palavra de Deus. Sabe, não foi só uma vez não, irmãos. Eu me lembro de pelo menos 2 casos em que eu já lidei com pessoas que as pessoas estavam brigadas. Aí eu chegava e dizia assim: irmão, a Bíblia diz, se teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele. Então, se você acha que a pessoa lá pecou, você tem que procurar para resolver isso, para fazer a reconciliação. Aí, olha a desculpa que a pessoa usa. Pastor, mas Abraão e Ló, eles não se dividiram? Paulo e Barnabé, eles não se dividiram por causa de João Marcos? Olha aí, a pessoa querendo usar texto bíblico para continuar no pecado, para continuar com o coração endurecido e brigar, dividido com o irmão. As desculpas sempre são piedosas, sempre a linguagem religiosa pode ser manipulada para o pecado, e é o que esses homens estão fazendo aqui. Agora Davi percebe, esses caras não são confiáveis. Olha, eles serviam do lado de Isbosete. Eram homens de confiança de Isbosete. Quantas missões eles não cumpriram para Isbosete? Na primeira oportunidade que eles tiveram, onde eles viram que poderiam se dar bem, o que eles fizeram? Vamos lá pegar Isbosete. Aí eles chegam agora para Davi. Vocês acham que Davi vai olhar para esses caras e vai pensar assim: fizeram isso com Isbosete, comigo eles não vão fazer isso? Pense em gente de confiança que eu posso colocar aqui a minha vida nas mãos deles. Claro que não. Se eles fizeram isso com Isbosete, na primeira oportunidade que eles tiverem de se dar bem, eles vão fazer isso comigo também. É um raciocínio que nós às vezes não fazemos. Você escuta pessoas falarem mal de outras pessoas do seu lado 1 milhão de vezes, e você continua achando que quando aquela pessoa sair dali, ela não vai falar de você para os outros. Não é? Bom, em resumo, Saul e seus filhos, Jonatas, os outros 2 irmãos, já não poderiam mais reivindicar o trono, estavam mortos. O poderoso Abner também não podia tramar, tomar o poder, estava morto. Isbosete também tinha acabado de morrer, a cabeça foi trazida para as mãos de Davi. Todos feridos na barriga. O único descendente vivo que nós temos notícia de Saul é o filho de Jonatas. Como é o nome dele? Mefibosete. Ok? Só que esse é aleijado. Ele não poderia guiar Israel nas batalhas, era uma das funções dos reis. Então ele certamente não conseguiria tentar tomar o trono para si. Então o trono está vazio. Davi, de fato, está a um passo de se tornar o rei sobre todo o Israel. Davi recebe essa notícia que esses camaradas trazem, achando que é a notícia mais maravilhosa do mundo. Mas como é que Davi vai responder a isso? Qual é a resposta dele? Olha aí os versos 9 e 11. Davi respondeu a Recabe e a Baaná, seu irmão, filhos de Rimom, de Beerote: juro pelo nome do Senhor, que me tem livrado de todas as aflições. Só um detalhe aqui. Esses camaradas chegaram lá dizendo o quê? O Senhor vingou, o Senhor matou todos os teus inimigos. Davi começa respondendo o quê? O Senhor me livrou de todas as aflições. Nessa hora, irmãos, os caras devem ter aberto aquele sorriso, né? Davi está com a gente. Davi está entendendo o que a gente acabou de dizer. Olha o verso 10 e 11. Quando um homem me disse que Saul estava morto, pensando que me trazia boa notícia, eu o agarrei e o matei em Ziclag.
como recompensa pela notícia que trouxe. Muito mais agora que homens ímpios mataram um inocente em sua própria casa e em sua própria cama. Vou castigá-los e eliminá-los da face da terra, porque vocês fizeram correr o sangue dele. O sorriso se desfez na mesma hora. A resposta de Davi não é a resposta que aqueles homens achavam. Eles achavam que eles teriam vantagens com Davi agora. E Davi, indignado, se coloca aqui sob juramento do que ele vai fazer, não é? Para Davi, não é uma boa notícia. Davi não se alegra com a injustiça. Davi tinha uma aliança, ele tinha prometido, tanto para Saul quanto para Jonatas, que ele não ia matar a descendência de Saul. Então, nunca fez parte dos planos de Davi que a sua política de rei seria matando, exterminando aqueles descendentes do rei antigo. Essa não era a política de Davi. Era comum com outros reis. Para Davi, não seria assim. Irmãos, nós não devemos nos alegrar com a injustiça, mesmo quando ela nos beneficia. Não se alegre com a injustiça. Isso é injusto. Ah, mas para mim vai ser bom. Ah, mas para mim, pois é, continua sendo injusto. E a gente tem que se alegrar com o que Deus se alegra. O que eles fizeram aqui foi uma injustiça terrível. Agora, antes de falar disso, só um ponto importante. Tem algo faltando aqui. Davi, ele percebeu os paralelos entre a morte de Isbosete e a morte de Saul. Ele percebeu. Ele lembrou do que aconteceu quando trouxeram a notícia e agora ele está falando que a mesma coisa está se repetindo. Ele lembrou do paralelo. Só que tem um detalhe que faltou aqui. Quando ele recebeu a notícia da morte de Saul, ele disse o seguinte: você não temeu tocar no ungido do Senhor? Agora, quando ele recebe a notícia sobre a morte de Isbosete, que era rei de Israel, ele não usa mais a expressão do ungido do Senhor. Por quê? Porque Isbosete não era o ungido do Senhor. Ele não foi apontado por Deus para ser esse rei. Davi reconhece isso. Ele era um usurpador do trono. Davi sabe disso. Só que Davi, ainda assim, trata a situação como injustiça. Por que injustiça? Ora, Isbosete não foi morto no meio de uma guerra, de um conflito. Isbosete não foi morto porque estava tramando o mal contra esses homens, contra Baná e Racabe. Isbosete não foi morto porque estava operando algo injusto contra eles, eles foram lá e fizeram, retribuíram. Não! Eles pegaram aquele que era senhor sobre eles, o líder deles, pegaram ele enquanto ele dormia. Tiraram a vida daquele homem que não fez mal nenhum a eles. Por isso Davi diz aqui que a recompensa que ele vai dar é a morte deles. E a sentença será aplicada. E aqui entenda uma coisa. Nós acabamos de falar antes sobre não nos vingarmos, colocarmos nas mãos do Senhor. Ele vai se vingar. Pronto. Davi aqui não está se vingando. Davi está agindo como rei. Ok? Ele é a autoridade que aplica aqui a sentença. E a sentença diante desse crime de morte injusto é o quê? Pena capital. Então Davi está apenas aplicando aqui a lei sobre esses homens. Da mesma maneira, porque vocês estão confessando o crime que vocês cometeram, injusto, vocês vão morrer agora. É isso que vai acontecer com vocês. Bom, olha aí o verso 12, a sentença é aplicada. Então Davi deu ordem a seus soldados, e eles os mataram. Depois cortaram as mãos e os pés deles, e penduraram os corpos junto ao açude de Hebrom, mas sepultaram a cabeça de Isbosete no túmulo de Abner em Hebrom. Eles pegaram a parte do corpo que sobrou ali de Isbosete, deram um enterro digno a ele, no túmulo de Abner, mas com esses outros homens, eles fizeram deles um exemplo. Não achem que vocês estão me fazendo um favor quando vocês praticam uma injustiça em meu nome. Não achem que vocês vão receber uma recompensa quando vocês perseguem os descendentes de Saul. É isso que vai acontecer com aqueles que tentarem praticar a injustiça e o mal como
Recabe e Baaná. Agora, alguns detalhes interessantes aqui, tá? Esse texto, irmãos, ele é organizado basicamente em 3 sessões de 4 versículos cada. O texto inteiro do capítulo 4. 3 sessões, cada um com 4 versículos. Outra coisa interessante é que ele começa e termina com uma referência a Abner, Hebron e Isbosete. Começa com isso, termina com isso. Então, ele mostra que ele é uma unidade completa aqui, bem estruturada, bem organizada, bem dividida. E em cada final de cada 4 versículos, ele vai mencionar partes do corpo. Por exemplo, na primeira parte dos primeiros 4 versículos, ele vai terminar mostrando os pés quebrados de Mefibosete. Na segunda parte, depois de outros 4 versículos, ele vai terminar falando da cabeça de Isbosete que foi arrancada. E agora, ele termina falando dos pés e das mãos cortados desses benjamitas. Uma coisa interessante também, todo mundo que é mencionado aqui, com algum problema, deficiência, ou morto, ou prejudicado, todos são benjamitas. Em outras palavras, o autor está querendo lembrar aqui para nós que Davi não fez nada. Não foi o pessoal da tribo de Judá, que era a tribo de Davi, foram os próprios benjamitas que entre eles mesmos fizeram e causaram todo esse mal. Davi não tem nada a ver com isso. Agora, um ponto importante para nós. Parece que o autor está querendo mostrar para nós que todo o reino de Benjamim, toda a situação de Benjamim, ele está se despedaçando. Parece essa ideia aqui, tá? Está se desmembrando. Por quê? Porque agora um novo rei vai assumir o lugar. Um novo reino, uma nova tribo vai reinar sobre todo Israel, e essa tribo é Davi. Davi não vem para despedaçar, eles é que estavam se despedaçando. Davi vem para unir todas as tribos. Não vai ser agora Judá de um lado, as 11 tribos de outro. Não, Davi, o rei prometido por Deus, está chegando para unir o povo de Deus. E no meio de tudo isso, mais uma vez eu repito, o que foi que Davi fez? Nada. Ele só esperou em Deus. Ele só foi andando conforme Deus foi mandando ele andar. Agora, como eu disse lá no começo, esperar em Deus não significa que às vezes no meio do caminho você não vai tropeçar. E no meio dessa história todinha aqui, eu percebo que há uma falha em Davi aqui. Será que você percebeu essa falha? Por que é que Davi puniu com justiça o assassino de Saul, o cara que chegou lá dizendo que tinha matado Saul, Davi deu a punição para ele, certo? Davi puniu com justiça os assassinos de Isbosete, esses 2 caras que chegaram aqui dizendo que tinham matado Isbosete. Agora, e o assassino de Abner, Joabe? Por que Davi não fez nada? Por que Davi não puniu? Não está faltando aqui? Quem matou Saul, morreu. Quem matou Isbosete, morreu. E quem matou Abner? Joabe. Por que ele não morreu? Porque a sentença não foi aplicada a ele. Nós falamos um pouco sobre isso no domingo passado. Não sabemos se Davi estava com medo de um conflito. Ele fala que nesse momento Joabe era mais poderoso do que ele, Joabe, o seu irmão. Ou se era simplesmente porque Joabe, ele era seu parente, seu sobrinho. Mas o ponto para mim aqui, irmãos, é que parece que há uma falha de Davi aqui. E Davi vai tentar corrigir essa falha só muito depois, quando seu filho Salomão vai reinar. Um ponto que a gente aprende é que homens de Deus, eles vão esperar em Deus, eles vão andar com Deus, eles vão estar ali vendo o plano de Deus avançar e se desenrolar, mas eles não estão imunes a fracassar no meio do caminho, a pecar no meio do caminho. A diferença, irmãos, é que homens de Deus são marcados por arrependimento. Eles podem tropeçar, eles podem falhar e vão falhar, mas quando eles se percebem na falha, no pecado, eles vão fazer como Davi vai fazer tantas vezes. Quem não se lembra do Salmo de Davi? Senhor, contra ti somente pequei, fiz o que era mal aos teus olhos. Limpa-me, Senhor. Purifica-me, Senhor. Eu ficarei mais alvo do que a neve. O que a gente aprende com tudo isso daqui? Irmãos, Jesus é aquele que nos ensinou, com o seu próprio exemplo, a esperar em Deus. Jesus nos ensinou a esperarmos em
Deus. Jesus nos ensinou a não pegarmos atalhos. E de tantas situações que nós poderíamos lembrar, pega a mais clássica de todos. A tentação de Jesus. Vocês lembram? Satanás chega para Jesus e ele diz o quê? Senhor, transforma essas pedras em pães. Não precisa sofrer. Senhor, pula lá de cima. Manda os teus anjos te apararem, porque quando o pessoal vê esse milagre, vai vir todo mundo. Não precisa de cruz, não precisa de morte, não precisa de sofrimento. Jesus é o seguinte: se você se prostrar diante de mim e me adorar, eu te dou todas as nações da terra. Não é essa a sua missão? Você não quer aí liderar todas as nações? Pronto, se prostra diante de mim. Por que Jesus não tomou atalhos? Porque isso, meus irmãos, seria exatamente fracassar na obra de Deus. Jesus entendia, sem a cruz, sem o sofrimento, contornar isso, seria perder a sua missão. Porque Ele veio para tomar aquela cruz no nosso lugar, pagando o preço dos nossos pecados. É isso que nós celebramos hoje quando tomamos a ceia do Senhor aqui. Se Cristo não fosse para a cruz, nossos pecados ainda estariam sobre as nossas cabeças. E nós teríamos que pagar pelos nossos pecados por toda a eternidade. Se não há mais um inferno no nosso caminho, é porque Jesus tomou o nosso lugar e nos livrou disso. Ele não tomou atalhos, Ele esperou no Senhor. O autor de Hebreus vai dizer que Ele aprendeu a obediência por meio do que Ele sofreu. E Ele nos chama aqui a esperarmos em Deus. Ele nos chama aqui hoje a fazermos como Davi, aprendermos. Deus está trabalhando, Deus está operando. Não acho que você precisa desobedecer a Deus para que as coisas aconteçam. Não se desespere, confie. Deus que se assenta no trono não saiu de lá. O trono do universo não está vazio. Nós podemos confiar, nós podemos ter certeza. Deus vai concluir o plano que Ele começou. Nós estaremos com Cristo naquele grande dia. Deus vai usar todas as coisas, mesmo a morte, mesmo o sofrimento, mesmo as doenças, mesmo o desemprego, seja o que for, Ele vai continuar operando todas essas coisas para nos levar exatamente para aquele grande lugar, para a presença de Jesus, para estarmos com Ele para sempre. Por isso vale a pena continuar caminhando com Ele, vale a pena confiar nele. Nós não precisamos ceder às tentações, às pressões, não precisamos nos desesperar. Olhe para Jesus, Ele deu a vida por você, Ele entregou tudo por você. Por que você acha que a sua obra vai falhar no final? Por que você acha que Ele não está olhando para você, que Ele não está observando você, que Ele não está cuidando de você? O Pai deu o Filho dele, Jesus deu a vida dele. Por que você acha que Ele, que entregou o bem mais precioso de todos por você, não vai continuar cuidando de todas as coisas? A sua parte é confiar, é esperar, é descansar, é obedecer. Continue andando com Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Vamos orar?